Parashá Itró. O nome da Parashá. Itró era um adorador de ídolos. Na realidade, ele chegou a adorar todos os ídolos existentes em sua época. Como a Parashá na qual a Torá foi dada recebeu o nome de um adorador de ídolos, os adoradores de ídolos não eram bobos, como pode parecer à primeira vista. Pelo contrário, eles eram intelectuais que passaram suas vidas ponderando sobre as esferas mais altas da existência. Assim, quando Itró, sacerdote de Midian, abandonou a idolatria e veio ao deserto, ele fez uma decisão bem pensada. E quando ele disse, agora eu sei que Deus é maior que todas as outras deidades, que está em 18:11. Ele estava credenciando a Torá com a honra de um indivíduo estimado que testemunhou que a Torá é a maior sabedoria de todas. Deste modo, ele abriu mão da adoração de ídolos pela Torá. A Hassidut ensina que há uma explicação sutil de adoração de ídolos em qualquer mitzvah que é feita por um motivo oculto. O adorador de ídolos olha para uma força diferente de Deus, e uma mitzvah executada sem a intenção correta também é um ato que é determinado por outro motivo que não a vontade de Deus. Obviamente, a comparação é extremamente remota. Até mesmo se uma mitzvah é executada pelas razões erradas ou sem querer, ainda assim é uma boa ação. Mas o fato continua sendo que um motivo oculto dá a uma mitzvah um cheiro de idolatria. Será que uma pessoa deveria deixar de fazer mitzvot se seus motivos não são puros? Não, de forma alguma. Uma pessoa sempre deve continuar observando as mitzvot, até mesmo se seus motivos não são completamente puros, porque ela as fará pelas razões certas. Então, ela se tornará como Itró, porque todas as boas ações que ela executou pelas razões erradas em sua adoração de ídolos anterior serão devolvidas a Deus. Baseado em Sirat Shabbat, Parashá Itró 5737. Itró vem a Moshe no deserto. Itró, sacerdote de Midian, sogro de Moshe, ouviu a respeito da abertura do Mar Vermelho e da guerra contra Amaleque, e de tudo que Deus tinha feito por Moshe e seu povo Israel, dando-lhes maná e água no deserto, e, mais importante, tirando Israel do Egito. Itró, o sogro de Moshe, trouxe junto a mulher de Moshe, Tzipora, que tinha sido enviada anteriormente para casa por Moshe, para salvá-la de entrar no Egito, e seus 2 filhos. O nome do primeiro era Gershom, porque Moshe tinha declarado, eu fui um estrangeiro, ger, em terra estranha. O nome de um outro era Eliezer, porque o Deus do meu pai foi meu auxiliador, Elohei Avi Be'ezri, livrando-me da espada do faraó. Itró, sogro de Moshe, veio com a mulher de Moshe e seus filhos a Moshe, no deserto onde acampava perto da montanha de Deus. Ele enviou uma mensagem a Moshe. Eu, seu sogro Itró, estou vindo a você, junto com sua mulher, assim como seus 2 filhos estão com ela. Moshe saiu junto com Arão, Nadav e Aviú, e um comitê enorme de boas-vindas para saudar seu sogro. E ele, Moshe, prostrou-se e o beijou. Eles perguntaram cada um sobre o bem-estar do outro e foram para a tenda. Moshe contou a seu sogro tudo o que Deus tinha feito ao faraó e ao Egito por causa de Israel, assim como todos os apertos que eles tinham encontrado no meio do caminho com
o mar e com Amaleque, e que Deus os tinha salvo. Itrô se alegrou alternativamente. Sua pele ficou irritada pelo mal-estar, por tudo de bom que Deus tinha feito para Israel, lhe dando o maná, mas principalmente por salvá-los do poder do Egito, uma vez que nenhum escravo jamais tinha escapado de lá. Itrô disse: Louvado seja Deus, que lhe salvou da mão do Egito, uma nação poderosa, e da mão do faraó, um rei poderoso, que libertou o povo da tirania do Egito. Mesmo antes disso, eu acreditava em Deus, mas agora eu sei que Deus é maior que todas as outras deidades que eu idolatrei no passado. Pois, através das mesmas tramas que eles planejaram, de afogar os recém-nascidos judeus, ele aplicou sobre eles, punindo os egípcios com a água do mar. Itrô, o sogro de Moshe, sacrificou holocaustos e oferendas de paz a Deus. Arão e todos os anciãos de Israel vieram para partilhar da refeição com o sogro de Moshe diante de Deus, e o próprio Moshe serviu a refeição. Itrô aconselha Moshe a escolher juízes. A seguinte passagem ocorreu posteriormente após o recebimento da Torá. No dia seguinte de Yom Kippur, quando Moshe desceu do Monte Sinai com as segundas tábuas da lei, Moshe sentou para julgar o povo. Eles permaneciam de pé perante Moshe desde a manhã até a noite. Quando o sogro de Moshe viu o que Moshe estava fazendo para o povo, ele disse: O que você está fazendo para o povo? Por que você está sentado sozinho enquanto todo o povo fica em pé perante você desde a manhã até a tarde? Moshe disse ao seu sogro: Porque o povo vem até mim para buscar os ensinamentos de Deus. Sempre que eles têm um problema, eles vêm a mim, e eu julgo entre homem e seu próximo. Eu faço saber os estatutos e ensinamentos de Deus. O sogro de Moshe lhe disse: O que você está fazendo não é bom. Você está caminhando para se esgotar, junto com Arão, Hur e esta nação que está consigo. Sua responsabilidade é muito grande, você não pode fazer tudo sozinho. Agora, ouça-me. Eu lhe darei um conselho e Deus estará de acordo consigo neste assunto. Você deve representar o povo perante Deus e trazer suas disputas a Deus. Esclareça os estatutos e ensinamentos para o povo. Mostre-lhes o caminho que deve tomar e as coisas que eles devem fazer. Mas, usando a inspiração divina, você deve procurar dentre todas as pessoas capazes e financeiramente independentes, homens tementes a Deus. Homens da verdade, que suas palavras são fiéis, que odeiam o ganho monetário através de suborno. Você deve, então, apontá-los sobre o povo com diferentes níveis de responsabilidade, como líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Que eles administrem a justiça para o povo numa base de tempo integral. Quando um caso maior surgir, eles terão de lhe trazer, mas eles podem julgar os casos menores por si próprios. Eles estão carregando o esforço consigo, fazendo as coisas mais fáceis para você. Agora, consulte Deus sobre essa sugestão e, se Deus consentir e você fizer isto, você será capaz de continuar firme. E também Arão, Nadav e Aviú e os 70 anciãos, que também estão se esgotando, e toda a nação alcançará seu objetivo em paz. Moshe recebeu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele disse. Ele escolheu homens capazes e financeiramente independentes de todo Israel. E ele os apontou como cabeça sobre o povo, líderes de 1000, líderes de 100 e líderes de 50, e também líderes de 10.
Eles julgavam o povo numa base regular, trazendo os casos difíceis a Moshe e julgando os casos simples por si próprios. Moshe despediu seu sogro e ele foi para sua terra para converter sua família. O povo judeu acampa perto do Monte Sinai. No primeiro dia do terceiro mês depois que os israelitas deixaram o Egito, neste dia, eles chegaram ao deserto do Sinai. Eles tinham partido de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai fazendo techuvá. Eles acamparam no deserto. Israel acampou lá, próximo ao lado leste da montanha, em um estado de unidade completa, como se fosse uma única pessoa, com um só coração. Deus escolhe o povo judeu como o seu povo. Moshe subiu a Deus no segundo dia do mês de manhã cedo. Deus o chamou da montanha e disse: isto é o que você deve dizer à casa de Jacob, às mulheres, e falar a mesma coisa de maneira mais enérgica, enfatizando as punições e os detalhes aos filhos de Israel, aos homens. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como eu reuni vocês em um curto período de tempo. E eu os protegi como se estivesse carregando vocês nas asas das águias e trazendo vocês até a mim, para o meu serviço. Agora, se vocês me escutarem e guardarem minha aliança respeitando a Torá, vocês serão meu tesouro precioso entre todas as nações, pois toda a terra é minha, e as outras nações são como nada para mim. Vocês serão um reino de sacerdote e nação sagrada para mim. Estas são as palavras que você deve relatar aos israelitas, não mais e não menos. Moshe voltou e convocou os anciãos do povo, transmitindo-lhe tudo o que Deus tinha ordenado a ele. Todo o povo respondeu como um só e disse: tudo o que Deus falou, nós faremos. No terceiro dia, Moshe subiu novamente a montanha e trouxe a resposta do povo a Deus. Deus disse a Moshe: eu virei abaixo a você numa nuvem espessa, para que todo o povo ouça quando eu falar com você. Eles, então, acreditarão também em você e nos profetas que lhe seguirem para sempre. Moshe voltou ao povo para lhes dizer as palavras de Deus e, no quarto dia, ele subiu novamente e contou a Deus a resposta do povo, que eles não queriam ouvir somente Deus falando com Moshe, mas eles queriam ouvir de Deus diretamente. Preparações para a ortoga da Torá. Deus disse a Moshe: se eles querem me ouvir diretamente, então vá ao povo e o prepare, hoje e amanhã, que eles lavem suas vestes. Eles deverão estar prontos para o terceiro dia, tendo-se separado de suas esposas. Pois no terceiro dia de hoje, no sexto dia do mês, Deus descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça um limite para o povo em torno da montanha, que anuncia: tenha cuidado e não suba a montanha ou toque sua borda. Quem quer que toque a montanha, morrerá. Não toque a mão nela, pois será apedrejado ou atirado. Nem homem, nem animal serão permitidos viver. Quando soar o chofar com um toque prolongado, a presença de Deus partirá, e então ser-lhe-ão permitidos subir a montanha. Moshe desceu da montanha diretamente ao povo. Ele os preparou e eles lavaram suas vestes. E disse ao povo: guardem-se e aprontem-se por 3 dias alternativamente para o terceiro dia. Não se aproximem de sua mulher. No terceiro dia, quando estava amanhecendo, antes do povo chegar, ocorreram trovões e relâmpagos,
com uma nuvem pesada na montanha e um toque de chofar extremamente forte. Todo o povo que estava no acampamento estremeceu. Moshe conduziu o povo do acampamento em direção à divina presença que se aproximou deles. Eles permaneceram ao pé da montanha. O Monte Sinai estava todo em fumaça, porque Deus tinha descido sobre ele no fogo. Sua fumaça subiu como uma fumaça de um forno de cal, e toda a montanha tremia violentamente. O som do chofar propagava-se e intensificava-se gradativamente. Já que Deus falou somente os primeiros 2 mandamentos e Moshe disse o resto, o seguinte método foi usado. Moshe falava e, para que eles pudessem ser escutados, Deus replicava, ampliando a voz de Moshe. Deus desceu sobre o monte Sinai, ao cume da montanha. Ele convocou Moshe ao cume da montanha e Moshe subiu. Deus disse a Moshe: desça e advirta ao povo para não subir a montanha, de modo que eles não devem cruzar o limite de suas posições atuais, por causa da vontade de se aproximar de Deus, para ver sua revelação, porque isso fará com que um morra de modo tão trágico que será sentido como se muitos caíram. Também os primogênitos sacerdotes, que mesmo que usualmente eles se aproximam do divino para oferecer sacrifícios, não deve se considerar importante o bastante para subir a montanha. Em vez disso, eles devem ficar em suas posições, santificar-se, ou do contrário, Deus enviará destruição de alguns entre eles para fazer uma quebra. Moshe replicou a Deus: eu não preciso avisá-los, uma vez que o povo não pode subir o monte Sinai, pois você já os advertiu, dizendo: estabeleçam um limite em torno da montanha e a declarem sagrada. Deus lhe disse: desça e os avise uma segunda vez. Você pode então subir ao nível máximo. Arão deve vir com você, mas para o nível inferior. E os sacerdotes podem subir para um nível mais baixo ainda. Mas o povo não deve violar o limite para subir ao divino. Se o fizerem, ele os romperá, matará. Moshe desceu ao povo e transmitiu essa advertência a eles. Os 10 mandamentos. Deus falou todas essas palavras, os 10 mandamentos, de uma única pronunciação. Ele depois voltou e especificou cada um individualmente. Os judeus responderam sim para os mandamentos positivos e não para as proibições. Eu sou o Eterno, seu Deus, que lhes tirou do Egito, da casa da servidão. Você não terá em sua posse um ídolo de outros deuses diante de mim, pois eu existo. Não represente tais deuses por qualquer estátua esculpida ou a figura de qualquer coisa no céu acima, ou na terra abaixo, ou na água abaixo da terra. Não se incline para eles, ou os adore, pois eu sou o Eterno, seu Deus, um Deus zeloso para punir, que tem em mente o pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que continuam seus caminhos para me odiar. Mas para aqueles que me amam e guardam meus mandamentos, eu atuo com amor por 2000 gerações. Não tome o nome do Eterno, seu Deus, em vão, pois Deus não permitirá que aquele que toma seu nome em vão fique impune. Lembre o Shabat para santificá-lo. 6 dias você pode trabalhar e fazer todas as suas tarefas, mas o 7º dia é Shabat para o Eterno, seu Deus. Não faça qualquer coisa
que constitua trabalho, nem você, nem seu filho, sua filha, sua serva, seu animal e seu convertido em seus portões. Durante 6 dias, Deus fez os céus e a terra e o mar, e tudo que está neles. E ele descansou, por assim dizer, no 7º dia. Deus, portanto, abençoou o dia de Shabat, fazendo a porção do maná cair dobrada na sexta, e o santificou por não enviar maná no Shabat. Honre seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra que o Eterno, seu Deus, está lhe dando. Não cometa homicídio, não cometa adultério, não roube gente e sequestro. Não ateste como falsa testemunha contra seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, seu escravo, sua serva, seu boi, seu jumento ou qualquer outra coisa que pertença a seu próximo. Todo o povo viu os sons com que Deus disse, as chamas, o toque de chofar e a montanha esfumaçando. E viu o povo, e eles tremeram, retrocedendo todo o comprimento do acampamento. Eles disseram a Moshe, fale para nós, e nós ouviremos, mas que Deus não fale mais conosco, senão nós morreremos. Moshe falou ao povo, não temam, pois Deus somente veio para erguer sua reputação aos olhos do mundo, e para que depois de ver, seu temor estará então em suas faces. E vocês saberão que não há mais nada a não ser Ele. E vocês não pecarão. O povo guardou sua distância quando Moshe entrou primeiro na escuridão, depois na nuvem e mais a fundo na névoa onde Deus estava. Mais mitzvot são dadas. Deus disse a Moshe, isto é o que você deve falar aos israelitas. Vocês viram que dos céus eu falei a vocês, e eu mostrei meu fogo e meu poder na terra. Não façam uma imagem de qualquer coisa, meus servos espirituais que está comigo. Vocês não devem fazer querubins de prata, transformando-os assim em falsos deuses, mas eles sim devem ser feitos de ouro. Vocês não devem fazer mais de 2 querubins, e se vocês o fizerem, eu os considerarei como falsos deuses de ouro. Não façam para si uma réplica dos querubins em suas próprias sinagogas. Não façam para mim um altar conectado à terra, alternativamente, repleto com terra. E vocês deverão sacrificar nele seus holocaustos e seus oferecimentos de paz que vêm de seus rebanhos e seus gados. Onde quer que eu permita meu nome ser mencionado no templo sagrado pelos sacerdotes, eu virei para vocês e os abençoarei. Quando vocês construírem um altar de pedra para mim, não o construam de pedra cortada, pois a espada de vocês terá sido levantada contra ele e o terá profanado, por causa de um objeto da morte para construir o altar, um objeto da vida. Quando construir uma rampa para o meu altar, não o façam para subir com degraus, para que não apareça que sua nudez seja revelada sobre ele. Aqui termina a Parashá Yitro.